Senhor a todos. Agora eu expresso a minha saudação. Agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo profeta irmão Aldo. Estamos na presença de Deus, é um lugar sagrado, e é muito importante toda a reverência, atenção nesta hora. Por isso o meu desejo é que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, abençoe a todos. Nós vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Peço a gentileza, estão sentados, se possível se coloquem em pé, para orarmos e entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus. Peço a reverência de todos, vamos orar. Glorioso Deus, nosso bondoso, santíssimo, eterno e onipotente Pai Celestial, estamos na Tua presença, ó Pai, felizes, porque temos esse privilégio ainda na vida presente, de poder saber que o Senhor está aí dos céus nos olhando, está nos contemplando como Teus filhos nesta terra, como a Tua igreja que Te ama, que Te adora e que Te serve, ó Pai, para representar assim o Teu reino. Por isso nessa hora, ó Pai Santíssimo, nós Te adoramos, unidos no mesmo Espírito, juntos com todos os irmãos, com os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, com os irmãos internautas. Nós Te adoramos juntamente com os Teus santos, com os Teus anjos, que também Te adoram todas as horas. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tanto amor, tanto poder que o Senhor manifesta na nossa vida, para nos proteger, para poder nos manter vivos nessa terra, no Teu reino, fazendo somente a Tua santíssima vontade. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pela liberdade que nós temos de escolher somente as coisas boas, mesmo vivendo num mundo que tem diversas variações. Pai Santíssimo, nós Te agradecemos pelo poder que o Senhor nos dá, de dizer não ao pecado. Por isso adoramos também ao Teu Espírito Santíssimo, Pai, que é autor dessa obra maravilhosa, que é de onde emana todo o poder, toda a sabedoria e a virtude desse Espírito Santíssimo para o Senhor, para todos os santos, para todos os anjos e para nós nesta terra. Adoramos a Ti, Jesus, Senhor Salvador, a Senhora Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha Celestial, a Senhora querida e Santa Vó Rosa. Receba, aceite a adoração do Teu povo que reunido estamos neste templo sagrado. Ao Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, recebe e aceite, primaz, a nossa adoração sincera, o nosso louvor, nossa glorificação e a nossa gratidão. Primaz, hoje nós estamos na presença do nosso Pai eterno, todo o poder dos céus nos dirige e nos governa, graças à fidelidade também do Senhor, que manteve fiel esta igreja aos céus. Por isso também adoramos a todos os santos, os anjos que integram os exércitos celestiais do nosso Deus, e que cremos e confiamos que já desceram dos céus, estão cobrindo esse templo, estão nos envolvendo com a unção divina, e concederá a nós todo o poder e a unção dos céus. Santa Vó Rosa querida, sem a Senhora nada poderemos fazer. Por isso nessa hora pedimos a Tua bênção, a Tua inspiração, a Tua unção, a Tua proteção, o Teu domínio, o Teu governo, Santa Vó Rosa, sobre todos nós, do púlpito até a porta. Nos dirija, nos governe, nos inspire, Santa Mãe. Que esta reunião, Santa Vó Rosa, em Teu santo nome bendito, produza no coração de cada um de nós os frutos de amor, de fé e de união que precisa existir em nossos corações. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso testemunho
mundo tão cruel, mundo de mentira, mundo de ilusão. Eu tinha tantas amarguras, tinha só tristeza no meu coração. E na angústia em que eu vivia, eu não conhecia o que era paz. Minha vida mudou, tudo em mim se transformou. Eu que tanto já sofri dentro desta igreja, encontrei o amor. Aqui achei felicidade, encontrei Jesus, o meu Salvador. Eu que outrora sofri tanto, tenho finalmente a paz que tanto quis. Mas achei meu Jesus e hoje eu sigo para o céu. Bendita a hora em que aqui nesta santa igreja encontrei a Deus. Eu vou pra vida gloriosa junto ao meu Jesus e a Santa Voz Rosa.
Irmãos, eu vou ler um depoimento de fé contido no boletim, antes de ouvirmos o solo. Nosso irmão, o senhor Antônio Carlos Romblesberger, residente no bairro de Sítio Cercado, cidade de Curitiba, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para a nossa sede em novembro de 2025. Comecei a sentir um desconforto no estômago e, após alguns exames, foram detectadas alterações nas plaquetas e na função hepática. A ressonância magnética revelou uma cirrose em estágio inicial. Apesar disso, eu me sentia bem, sem necessidade de medicamentos. Novos exames, incluindo uma biópsia, levantaram a suspeita de acúmulo excessivo de ferro no fígado e por isso realizei várias sangrias. Mais tarde, exames de imagem mostraram nódulos malignos que se espalhavam rapidamente pelo fígado. Os médicos informaram que seria necessário um transplante urgente, mas surgiu a suspeita de um nódulo no pulmão, o que poderia impedir a cirurgia. Nada abalou minha fé. Ajoelhei-me em oração, pedindo que fosse feita a vontade de Deus. Os irmãos da congregação se uniram em súplicas e organizaram uma campanha para custear um exame particular, já que pelo SUS demoraria muito. Graças a essa união, consegui realizar o exame rapidamente e o resultado mostrou que não havia problema no pulmão, apenas uma pequena mancha. Com isso, fui inserido na fila de transplante e, em menos de 30 dias, por uma providência divina, recebi a doação do órgão. No hospital, antes da cirurgia, fiz minha oração e recordei-me das palavras do santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós fisicamente, que me disse que sempre estaria ao meu lado. Em oração, roguei suas bênçãos e pedi tranquilidade. A cirurgia começou às 23 horas do dia 27 de abril e terminou às 4 horas da manhã do dia 28. Foi um sucesso absoluto. Fui levado à UTI e no mesmo dia já estava no quarto. Recebi alta ainda naquela semana. O médico responsável comentou que entre mais de 300 transplantes realizados, o meu foi o mais surpreendente. Não houve hemorragia e a recuperação foi a mais rápida que ele já acompanhou. Por tudo isso, agradeço de todo o coração ao Santo Irmão Aldo, à Santa Vó Rosa, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, ao nosso Deus Todo-Poderoso por este grandioso milagre. Louvo e glorifico, pois me sustentaram nos momentos de aflição e me concederam vitória onde a medicina já não via mais esperança. Também deixo minha sincera gratidão aos irmãos e irmãs que se uniram em oração em meu favor. Que a Santa Vó Rosa continue derramando bênçãos sobre todos nós e que o nosso irmão Aldo permaneça nos guiando, fortalecendo e protegendo cada passo do nosso caminhar. Aí está, irmãos, mais um belíssimo milagre que o nosso irmão recebeu. E juntamente com ele e a sua família, nós também louvamos e glorificamos a todo o poder celestial do nosso Deus, que sempre nos amparam. Amém. Vamos ouvir na sequência um hino cantado em voz solo, com o título do hino, Lindas Recordações. Ó Santa Vó Rosa,
boas coisas comecei a recordar e lembrar. Lembrei-me do teu lindo gesto de amor. Recordei o teu lindo e meigo olhar. Lembrei-me das vezes que em teu lar para eu cantar a Senhora pedia horas, horas ali eu passava, eu cantava e a Senhora alegre me ouvia. São recordações, boas recordações que tenho comigo guardadas. Recordações lindas, recordações que tenho em minha alma gravada. Assim eu vou vivendo contigo no pensamento, tendo sempre na recordação aqueles alegres e bons momentos que cantando alegrei teu santo coração. Parece-me até te ver sorrir, tua presença começo a sentir. Parece que estou te ouvindo dizer: cante, cante, minha filha, um hino para eu ouvir. Amém. Irmãos, agora nós temos as mensagens contidas no boletim. Mensagens preciosas, vindas dos céus, para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Bem-aventurados são os que crerem, os que confiarem nessas palavras e colocarem em prática o que aqui aprender. Porque seremos muito felizes
se dermos ouvidos a Deus, que através dos teus santos que aqui viveram, falaram. Ele falou, Deus, através deles, para poder ensinar a sua doutrina e a sua disciplina, para que houvesse a cura de todos os males, para que houvesse salvação, e para que chegasse o tempo como chegou, que existisse na terra um povo fiel de boas obras, um povo que fosse unido, não só no nome, porque isso pouco significa, mas principalmente na fé e no Espírito. Então as mensagens desta igreja vêm dos céus, como canta o hino, temos uma letra do hino. A mensagem desta igreja apostólica vem dos céus, ela é santa, é de Deus e tem poder, podem crer. A primeira mensagem fala o valor da união fraternal e do sacrifício de Jesus Cristo. Mensagem do Santo Irmão Aldo, em boletim de março de 2012, quando ele nos disse assim: estimados irmãos e irmãs, para que a igreja de nosso Senhor seja vitoriosa a cada dia, é essencial que todos permaneçam unidos pelo amor fraternal. O amor que une aqueles que possuem a mesma fé. Esse amor não abre espaço para competições, não abre espaço para rivalidade ou divisão, mas se manifesta em pureza, santidade e sinceridade, disse nosso santo irmão Aldo. A verdadeira união fraternal, disse o primaz, se fundamenta na unidade espiritual, onde todos compartilham a mesma fé e os mesmos sentimentos, como a bondade, a humildade e o desejo sincero de ajudar uns aos outros. O salmista Davi expressou essa verdade de forma sublime, quando ele disse: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, para que a graça e a unção do Espírito Santo, concedida pela Santa Vó Rosa, em nome de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor, estejam continuamente sobre o povo de Deus, disse nosso santo primaz. É necessário que vivemos em perfeita unidade, no amor de Cristo. Essa unidade só é possível quando cada coração é santificado e consagrado à obra do Pai, refletindo sentimentos de bondade, humildade e amor sincero e puro. O apóstolo São Paulo também nos aconselha dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, ou seja, íntimos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, disse São Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nos céus, disse nosso santo irmão Aldo, há perfeita igualdade e santidade. Não existe divisão, nem sentimentos maus, mas apenas a plenitude das virtudes do Espírito Santo. O Mestre Jesus, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai pela unidade de seu povo, quando ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, disse Jesus, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Diante desta sublime oração, eu, irmão Aldo, volto a aconselhar que lutem a cada dia para serem unidos, unidos na fé, unidos uns aos outros e unidos a mim, irmão Aldo, para que alcancem a natureza divina e valorizem mais o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Esse é o exemplo supremo de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para unir os corações em um só espírito, por amor à humanidade. Entregou sua vida em sacrifício, para nos redimir e nos conduzir à glória de Deus. O apóstolo São Pedro nos lembra dizendo: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Portanto, irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, aconselho que valorizem profundamente o sacrifício de Jesus. Ele sabia que seria rejeitado, mas também sabia que, por meio da sua entrega, conquistaria uma multidão de almas para o Pai Celestial, tornando-as santas e puras de coração. Se Cristo se sacrificou por nós, disse o nosso santo irmão Aldo, devemos responder com gratidão, vivendo em união, paz e amor fraternal. Como São Paulo declara: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu, irmão Aldo, espero contar com o amor e a boa vontade de todos os apostólicos, no esforço individual e coletivo, para viver em paz e em perfeita união, em todo o trabalho realizado para Deus, no ministério, nas famílias e na igreja. Assim seremos testemunhas vivas do amor de Cristo e instrumentos de sua obra na terra. Veja, irmãos, que mensagem gloriosa, que mensagem linda que o nosso santo irmão Aldo nos deu. Quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, antes dele deixar-nos fisicamente falando, procurou unir a igreja numa só fé, num só espírito, num só amor. Procurou mostrar para nós que sem ele fisicamente seria possível vencer, mas unidos. Se não fosse unido, ninguém ia vencer. Isso ele deixou bem claro em muitas mensagens, inclusive nessa. Que a união é a base da nossa vitória. Eu me lembro de uma das revelações da Santa Vó Rosa. Ela mostrou para nós como é os céus, como é a região celestial. Muitas coisas ela nos mostrou. Uma das coisas era que nos céus tem o povo dos profetas, tem o povo dos santos apóstolos, cada um no seu lugar. É separado por nuvens os lugares. Mas ela mostrou para nós uma coisa muito importante, de um significado muito profundo. Nos céus não existe espírito de qualidade diferente. Não existe. Nos céus, todos os espíritos formam o corpo de Deus. Por um milagre extraordinário do Espírito Santo do Pai. O Espírito de Deus, Ele dá a todos do seu próprio Espírito.
para todos formarem um corpo só, nos céus, na região celestial. Por isso é que o santo irmão Aldo disse, lá não há divisão, lá não há confusão, lá não há briga, não há competição. Um não quer ser melhor que o outro. Veja como é sublime. Como foi importante nós termos o Consolador, para sabermos desses mistérios profundos da região celestial. Porque ela mostrou para nós, se nós não conseguirmos viver aqui, em união, no céu não entra. Como nós vamos entrar no céu se nós não queremos bem o nosso próprio irmão? Deus não deixa um espírito assim, rebelde, entrar lá. Porque senão causaria confusão. Causaria briga, causaria divisão. Alguns espíritos, no início da humanidade, que deram ouvidos ao Criador da desobediência, foram tudo expulsos. E sofreram os danos da segunda morte. Estão na terra, estão aí no mundo. Fomentando as brigas, fomentando as contendas, colocando na cabeça das pessoas os pensamentos maus, e dominando os corações, para que inclusive um tire a vida do outro. E no céu não existe isso. No céu há um só Espírito, uma só fé. Um só Deus e Pai de todos. E é isso que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo quer fazer com a nossa igreja. Unir todos os corações, num só. Porque não basta nós termos somente sobre nós o nome de apostólico. Ah, eu sou apostólico. Ah, eu também sou. Ah, também é. Ele também é, ele também é. O que isso significa? Que nós pertencemos a uma mesma religião. Mas e o Espírito? Tem as mesmas qualidades? Porque reino dos céus quer dizer isso. São espíritos das mesmas qualidades. Foi o que eu procurei mostrar aos irmãos. E é o que está aqui na mensagem. Se nós queremos pertencer ao reino dos céus, o nosso espírito tem que ter as mesmas qualidades do Espírito de Deus. Só é convertido a esta fé quem assim vive. Porque a Santa Avó Rosa recebeu todo o poder do Espírito de Deus, a semelhança de Jesus, para conceder aos convertidos participação no Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos uma vez, ele falou assim: quando o Consolador vies, vós conhecerás, vós saberás que é Ele, que é eu que estou falando através desse Consolador, porque em vós também tem o mesmo Espírito. Vocês são participantes do mesmo Espírito divino. Olha que glória, irmãos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos fizeram participante. Mas precisa crer e obedecer e lutar para vencermos as nossas próprias fraquezas. Cada um tem sua fraqueza, mas nós temos que lutar para não deixar que sejamos dominados por essas fraquezas. Porque se deixarmos as fraquezas do corpo dominar a gente, fatalmente morreremos. Então nós temos que lutar contra nós mesmos. Essa é a maior luta que nós temos que travar. É contra nós mesmos. Por isso que Jesus disse: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então vigie e ore. Estejamos atentos ao que falamos, ao que vestimos, à maneira que procedemos, o que olhamos, o que assistimos.
o que procuramos, pelo que nós nos interessamos. Porque ou vigia ou cai. Ou vigia ou cai. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E o objetivo dessa mensagem, certamente também, é porque alguns corações não conseguem se unir e se alimentam de sentimentos maus. Muitas vezes da inveja, dos ciúmes, da soberba, do orgulho, da raiva, do ódio, do sentimento de vingança. Não sabe perdoar, então quer se vingar. E esses sentimentos, como o Santo Irmão Aldo está mostrando aqui para nós, não tem origem no Espírito de Deus. Então, se não tem origem no Espírito de Deus, tem origem em quem? No espírito da desobediência que domina o mundo. A unidade perfeita de Espírito só existe no reino de Deus. Porque é onde o Espírito de Deus domina. E o mal não prevalece. Então, quem quer fazer parte desse reino, precisa se livrar desses maus sentimentos. Lutar contra a sua própria pessoa. E orar. Ajoelhar e orar. Suplicar. Se confessa. Se nós sabemos que nós temos uma fraqueza, se nós sabemos que nós não conseguimos perdoar, muitas vezes, às vezes a pessoa tem inveja porque um canta melhor, outro toca melhor, um rege melhor, um prega melhor, e assim por diante. Ajoelha e ora, fala: Santa Avó Rosa, esse sentimento não é de Deus, e eu não quero ser assim. É assim que se luta, e é assim que se vence. Não tem um terceiro caminho. Não tem. A doutrina fala, às vezes a pessoa está com o pé em duas canoas, né? Se está brigando, se está se desentendendo, se está criando política dentro da igreja, se está querendo colocar um contra o outro, se está querendo tomar partido, está com o pé em duas canoas. Está aqui, mas não está. Essa é a verdade. Está aqui fisicamente, mas o espírito está bem distante de Deus. E a gente sempre procura mostrar, porque além de ser nossa obrigação mostrar, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que deixou sobre nós essa incumbência, para que haja arrependimento nos corações. Esse é o principal objetivo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, quando nos dão essa mensagem. Que haja arrependimento nos corações. E que aqueles que não sabem se perdoar, procurem saber. Procurem aprender a se perdoar. Procurem aprender a viver em paz, em união fraternal, a desejar ajudar o outro. Isso é caridade. É o que o Santo Irmão Aldo colocou aqui. É termos o sincero sentimento, primeiro a humildade ele mostrou, para reconhecermos que somos totalmente submissos aos céus e termos em nosso coração a bondade e a caridade. Que um deseja ajudar o outro. Se vê o outro fraco, se vê o outro com raiva, se vê o outro desequilibrado, se vê o outro descontrolado, que um procure ajudar o outro. Para poder haver uma perfeita unidade de espírito dentro da igreja. E uma paz perene em todos os corações. Então, irmãos, que a Santa Avó Rosa nos abençoe muito, nos ajude, unja o nosso espírito, para podermos ser possuidores dessas virtudes do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Amém. Nós temos uma outra mensagem,
mais especificamente ao ministério do coral apostólico, um chamado ao exemplo e santificação. Mas todo ponto de doutrina é para toda a igreja. Todos nós precisamos também compreender esse ponto de doutrina, que diz assim: amados irmãos e irmãs, o coral da Igreja Apostólica é um ministério honroso e glorioso. Sua missão vai além da música. É um testemunho vivo da disciplina e da fidelidade que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tanto lutaram para preservar. Por isso, cada regente, músico e corista deve ser exemplo de obediência, lealdade e dedicação, refletindo em sua vida o brilho da fé apostólica. Entretanto, temos observado comportamentos e apresentações individuais que não condizem com a disciplina estabelecida. É necessário recordarmos que as irmãs devem manter a medida correta das saias e vestidos, 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna, evitando aberturas laterais, decotes exagerados e roupas transparentes. Não devem usar unhas coloridas, nem cílios ou sobrancelhas postiços. Evitem as pinturas, inclusive a troca da cor natural de seus cabelos. Os irmãos não devem apresentar-se com roupas agarradas, estampadas ou com cores berrantes. Não devem usar barba ou cavanhaque e o cabelo deve ser aparado. A disciplina apostólica não se restringe ao ambiente da igreja, mas deve ser vivida em todos os aspectos da vida cotidiana. O comportamento do fiel precisa refletir zelo e coerência em qualquer lugar, seja em público ou nas redes sociais. Por isso, não é permitido atuar como modelo em catálogos de roupas íntimas, com calças compridas, mini saias ou outras vestimentas inadequadas, e depois divulgar essas imagens em catálogos ou plataformas digitais. Da mesma forma, expor-se em academias, ruas ou praças, utilizando roupas coladas ao corpo, shorts ou trajes que não condizem com a disciplina. A publicação dessas atitudes nas redes sociais compromete a dignidade do ministério e enfraquece o testemunho da fé. Além disso, é igualmente inadequado o comportamento que causa contendas, discussões e inimizade entre irmãos e irmãs, desrespeitando o ambiente da igreja e os demais que vieram buscar paz e servir a Deus e aos seus santos. O companheirismo e o respeito mútuo são ensinamentos de Jesus e fazem parte da doutrina e da disciplina apostólica. Esses ensinamentos devem ser preservados e obedecidos, pois sem unidade e amor fraternal não há como cumprir o ministério com fidelidade. O apostólico é chamado a ser exemplo em sua postura, preservando sua imagem e mantendo a coerência entre sua fé e sua prática diária, para que sua vida seja um reflexo constante da disciplina e da espiritualidade que professa. A desobediência é um pecado grave. Muitos se deixam levar por amizades, por convites interesseiros ou pelas tentações do mundo, esquecendo que já conhecem o caminho correto. Quando cedemos, não apenas desonramos nossa disciplina, mas também apagamos o brilho da alma que deve resplandecer como filho de Deus. É fundamental que cada servo de Deus compreenda a seriedade de seu chamado. O ministério não é apenas uma tarefa, mas uma missão sagrada que exige lealdade ao Senhor, fé
inabalável, perseverança diante das dificuldades e obediência plena à doutrina e disciplina. Cumprir o ministério é permanecer firme, mesmo quando os desafios aparecem. Os desafios parecem maiores que as forças humanas. É confiar que Deus sustenta, Deus fortalece e recompensa aqueles que perseveram. Por isso, aconselhamos cada um a refletir sobre sua conduta e a tomar a melhor decisão, permanecer fiel, perseverante e obediente. Que todos continuem sendo verdadeiros apostólicos, cumpridores dos mandamentos e da vontade divina, servindo ao coral com amor, dedicação e respeito. Lembre-se, o ministério tem regras e somente os que concordarem em cumprir as determinações dadas por Jesus para serem seus discípulos poderão permanecer neste compromisso assumido, que é servir com louvores e adorações através da música. O ministério só terá força e brilho se cada membro se comprometer com a disciplina e com a santidade de sua vida. A música que entoamos não é apenas som, mas oração e testemunho. Que nossas vozes e atitudes estejam sempre em harmonia com a fé que professamos, para que o coral apostólico seja um reflexo vivo da lealdade, fé, perseverança e obediência que o Senhor espera de cada um de nós. Aí está, irmãos, uma mensagem sublime também, muito importante. Foi uma das coisas que o santo irmão Aldo sempre pediu nesta Santa Igreja Apostólica, que esse ministério glorioso, que é um cartão de visita da Igreja Apostólica. Quantos vieram para a igreja ouvindo o hino? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que passaram em frente à igreja e ouviram o coral cantar e se alegraram com a música, com o hino e pediram para entrar? E eram observadores da música em vários lugares. Conhecia a música, conhece a música. E ao entrar, saiu dizendo: é muito lindo, muito organizado, cantam muito bem. Mas um chegou a dizer: só que não valorizam muito a posição deles. Um disse: porque saem muito do lugar. Não estou dizendo agora, na ocasião, tal pessoa observou isso, porque se deslocavam muito, e isso naturalmente distrai muito a atenção de quem está assistindo. Mas, irmãos, o santo irmão Aldo, ele está dando uma palavra de fé, de ânimo, de coragem a esse ministério glorioso, para que nunca desiste de lutar. É um ministério que exige muito dos integrantes, mas é honroso, é glorioso e é eterno. É o único ministério que é eterno, dura para todo sempre, com exceção daqueles que serviram a igreja, como no nosso caso presente, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que subiram aos céus e continuam atuando no seu ministério. Mas é um ministério que quando chegarem lá na glória celestial, continuarão cantando. Então que o Santo Irmão Aldo deu essa palavra de ânimo, para que não desista disso, não desista da sua própria vitória. Lutem pelo seu ministério, lutem para serem fiéis à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, ajudem eles a salvar almas e preparar almas para Deus. Quantas pessoas ouvindo o hino se converteu?
Quantas pessoas estavam tristes, ouvindo o coral cantar, se alegrou, a tristeza foi embora. Quantas pessoas ouvindo o hino, mudou de caminho, fazia uma coisa errada, falou assim, de hoje em diante eu não vou fazer mais. A Santa Vó Rosa, ouvindo o hino, ela se entregou nas mãos de Jesus. Olha que ministério precioso. É o ministério de cantar. São Pedro, pensando nisso, também ele disse assim, baseado nisso que o Santo Irmão está mostrando para nós, ele disse, portanto, irmãos, procureis fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca tropeçareis. E ele continuou dizendo, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, disse São Pedro, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Veja o quanto é importante nós estarmos mostrando ao povo esse ponto de doutrina. Quanto é importante a obediência, a fidelidade. A fidelidade te leva aos céus. Olha que maravilhoso. Ser fiel te leva à glória de Deus. Irmãos, tem coisa melhor que isso? De quando que o corpo vai acabar, todo mundo sabe. Que um dia o corpo se encerra, todos nós sabemos. Mas e o espírito? E o nosso espírito, para onde vai? Qual a sua certeza? Qual a minha certeza da situação moral e espiritual que eu estou? Se eu estiver obedecendo, veja a importância de ser fiel. Se eu estiver obedecendo, quando o meu corpo tombar, primeiro eu não vou ter medo de morrer. Porque eu sei que para onde eu estou e para onde eu vou. Não é verdade? Eu sei, então eu não tenho medo disso, de morrer. E vou chegar na glória do meu Deus. Vou ser feliz para todo sempre. Vou viver em paz e harmonia com os santos, com os anjos. Tem um lugar maravilhoso lá esperando por nós, como o Santo Irmão Aldo disse. Um lugar grande, lindo, cheio de pedras brilhantes no alto, acredito que diamantes, resplandecendo a sua luz, esperando por nós. Agora nós vamos perder essa glória? Olha o mundo como está. Vai desobedecer para quê? Para que mudar a maneira de se trajar? Para que mudar a maneira de atitude? Para que ficar colocando em redes sociais de calça comprida, de roupas curtas? Quer ibope? Com o mundo pecador? Nós queremos querer ser bem visto por Deus, pelos santos, pelos anjos, não pelo mundo de pecados. No mundo só há ilusão e amarga decepção. Nós cantamos. A Santa Vó Rosa, irmãos, precisa de um ministério forte. Todos os ministérios, um ministério muito forte. Então, nós precisamos refletir. Que reino nós queremos defender? Isso é muito importante. De que lado você está? De que lado nós estamos? O comportamento, as atitudes, mostra de que lado nós estamos. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Nós sempre procuramos mostrar isso ao nosso povo. Ninguém pode vestir uma mulher vestir uma calça comprida
para ir para uma academia, para sair na rua, enfim, e depois dizer que não sabia. Ou se trajar de uma outra maneira, ou se pintar toda, ou pintar o cabelo de outra cor, e falar eu não sabia. Ninguém pode apresentar desculpa diante de Deus no dia que o corpo tombar. Porque Deus não aceita desculpa não. Não aceita não. Porque Ele está fazendo tanto sacrifício para poder avisar, para poder ensinar, para poder mostrar como se livrar do mal, como se livrar do pecado, e que se não tiver santidade, não vai entrar na glória dEle. O seu amor foi tão grande que enviou o próprio Filho, estava do lado dele, criou todas as coisas por meio do seu Filho. E falou assim, preciso é que você deixa toda essa glória para ir lá. E resgatar, porque se você não for, não tem quem faça. Olha que amor Deus expressou por nós. E agora nós vamos servir a quem? A quem que nós vamos servir? Quem tem inveja de Deus? Quem causou uma bagunça tremenda no mundo? Ou nós vamos servir a Deus que nos ama, que nos amou e nos ama profundamente? Então nós temos que refletir, se quisermos ficar nesta igreja. Então, irmãos, que todos nós saibamos valorizar esses ensinamentos que o Santo Irmão Aldo nos deu, que é para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade e também para a vitória da igreja. Amém. O irmão Catulé quer cantar aquele Caminho Sem Pedras? Pode? Também? E os outros dois? Então vamos ouvir pelo coral o hino Caminho Sem Pedras primeiros e depois Irmão Aldo, Profeta Poderoso. A minha vida era caminho cheio de pedras, cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinho. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande o meu sofrimento, mas hoje louvo a Santa Voz que me deu paz, vida e alento.
pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Esta santa voz sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. As pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Esta santa voz sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu.
Destemidos irmãos apostólicos, vamos todos unidos lutar ao lado do querido irmão Aldo, porque ele a vitória vai nos dar. Corajosos irmãos apostólicos, quando as lutas tiverem que enfrentar, clamem pelo santo irmão Aldo, que ele logo virá te ajudar. Valorosos irmãos apostólicos, como é grande a nossa alegria por estarmos cantando e louvando ao querido primaz neste dia. Destemidos irmãos apostólicos, nos alegremos de todo o coração, porque com o santo irmão Aldo teremos a nossa salvação.
Irmãos, agradeço a presença de todos também que colaboraram para o trabalho e a realização desta santa reunião. Os que estão conosco também pela internet, a minha gratidão por estarem assistindo essa reunião. Agora eu peço a gentileza, estão sentados, se possível se coloquem em pé. Eu vou orar em favor de todos. Com muita reverência, porque o momento é sagrado, é a hora de falarmos com Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, santíssimo, eterno e onipotente Pai Celestial. Toda honra, glória, louvor, adoração ao Senhor Pai, ao Teu Santíssimo Espírito, ao Senhor bendito Jesus, nosso Salvador, que ensinou-nos a viver, a amar, a se doar ao reino dos céus e uns aos outros para vivermos em paz, em harmonia e ligados no mesmo Espírito. A Ti também, Mãe Maria Santíssima, Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, que intermediam a bênção, a graça, a proteção dos céus sobre a vida do Teu povo, juntamente com os santos, com os anjos que integram os exércitos celestiais. Recebam e aceitem a nossa adoração sincera, o nosso louvor, nossa glorificação e a nossa gratidão. Bendita e Santa Avó Rosa, nessa hora eu intercedo por esses meus irmãos que estão nesta reunião e também os que não puderam vir por um motivo justo, também pelos internautas, os ouvintes do programa Hora Milagrosa. Que a Senhora abençoe a todos, Santa Mãe. Ajude cada um nas suas necessidades, nos seus problemas que estão enfrentando, nas lutas que estão travando. Dá a cada um dos teus filhos conforme eles merecem, conforme eles creem, conforme também eles te pedem. Que a Senhora possa sim ajudar a cada um de nós para podermos ser vencedores sobre toda e qualquer luta, principalmente na luta contra o pecado. Santa Avó Rosa bendita, entrega em Tuas santas mãos os pedidos que estão contidos nessa caixinha de oração, rogando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu consolo a essas pessoas, que se for de justiça, de misericórdia e da vontade do nosso Pai, que esses pedidos sejam realizados, que as enfermidades sejam curadas, que os problemas sejam solucionados, as dificuldades sejam superadas, que assim seja feita com toda a graça divina. Santa Avó Rosa bendita também console os corações aflitos, contritos, que muitas vezes estão às vezes desesperados, porque não sabem confiar, não sabem crer direito, mas roga a Senhora que tenha misericórdia, para que possam assim se firmar, se estabilizar emocionalmente, também para poder assim receber da graça divina e esperar o momento certo de ter toda a proteção e a graça dos céus. Santa Avó Rosa querida, rogo em favor de todas as famílias, para que a Senhora abençoe e ajude cada um no seu lidar, para que possam ser unidos, amigos uns dos outros, que se amem, se ajudem, se respeitem, que olhem um para o outro com olhar de amor sincero, de bondade, de misericórdia, de justiça e de uma verdadeira amizade, para que haja uma união de espírito dentro de todos os lares. Santa Avó Rosa querida, roga a Senhora que abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram o sustento deles, abençoe os seus salários para terem uma vida organizada, abençoe os negócios daqueles que têm os seus negócios, desde que eles ajam com justiça e com honestidade. Santa Avó Rosa querida, abre a porta do emprego aos que estão desempregados e necessitam de ganhar o seu ganha-pão honestamente para sustentar sua casa e sua família. Que a Tua graça, a Tua proteção, a Tua inspiração encaminhe os seus filhos para um emprego seguro, onde eles possam ganhar o pão de cada dia. Prezados e estimados irmãos, recebamos nessa hora a bênção em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Teu Espírito Santíssimo. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do Santo Irmão Aldo, recaia sobre todos nós, tudo o que nos pertence, também os nossos parentes, colegas e amigos, se for possível alcançar essas pessoas. Que tudo seja para a honra e para a glória de todo o poder celestial. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por terem nos permitido participar de mais uma santa reunião. Amém.